Show. Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos aí à nossa amada disciplina de concreto, né? Hoje a gente está indo para, acho que, 20ª aula, se eu não me engano, tá? Quem está aqui com a gente hoje tá o Ciro, Diogo, Vinícius, né, no horário. Vamos iniciar então. Pessoal, na aula passada, só para recordar rapidamente, foi na sexta-feira, né? Então tem um tempinho, né? Mas a gente viu aí no dimensionamento que a gente está vendo de pilares, tá? Na aula passada, na aula de quinta, né, a gente aprendeu a utilizar os nossos ábacos, né? E na aula passada a gente calculou o primeiro pilar, né? Com os comprimentos, etc. Né? A gente vai dar continuidade aqui para entender um pouquinho melhor algumas definições, tá? Então, na aula passada a gente fez esse exemplo 5, ao calcular um pilar curto, né, para atender a uma carga de 200 kN, conforme indicado, né? E aí, pessoal, eu só queria destacar que na aula passada eu deixei um detalhe passar, perdão, então deixa eu só corrigir aqui com vocês rapidinho. Só abrir aqui. Aqui. A gente está na aula 21, perdão. Então, acho que foi aqui. Quando a gente estava calculando a nossa excentricidade mínima, só para destacar que eu deixei como sendo 1/200, tá? Deixa eu pegar ela. Aqui, ó. A gente adotou 1/300, perdão. Só que para deixar claro, tá? Esse ângulo θ1, ele é um ângulo que varia, tá? Entre o menor valor 1/300 e o maior valor é 1/200, tá? Eu deixei aqui anotado 1/300, mas era 1/200, tá? Então, só para reconsiderar essa questão, tá bom? Perdão, tá? Então, hoje vamos fazer o exemplo número 6. O exemplo número 6 ele vai ser uma continuação do exemplo 5, só que em vez de a gente calcular um pilar curto, a gente vai calcular o mesmo pilar, só que ele sendo medianamente esbelto. Vocês vão observar que nessa situação aqui, a gente vai avaliar se vão existir efeitos de segunda ordem, no caso vão, tá? Os efeitos de segunda ordem locais no pilar. Basicamente, a gente tem que considerar uma outra excentricidade extra, tudo bem? E aí, vocês vão ver como é que a armadura vai se comportar, né, nesse caso, né? Vai ser curioso. Nesse exemplo 5, vocês viram, né, na aula passada, que a gente calculou 30 por 30, né? Que ele deu, acho que, 4 ferros de 12,5. A gente viu que essa seção era excessiva, né? Pilares muito curtos, né? Eles tendem a ter áreas relativamente grandes, né? Por causa disso, a área mínima é grande, né? No exemplo 6, vocês vão ver, a gente vai deixar um pilar esbelto, ele vai ser menor e vai usar menos armadura, olha que loucura, né? Mas vai ser o suficiente aí para aguentar, tá? Então, vamos fazer aqui juntinhos. Então, tá aqui. Ops, sou burro. Show. Bom, então tá aqui os dados, pessoal. Dessa vez a gente vai calcular um pilar medianamente esbelto, bacana. Se ele é um pilar medianamente esbelto, pessoal, aqui é nosso lambda, tá? Ele tem que ser maior ou igual a 35 e menor do que 90. Se ele for maior que 90, é um pilar esbelto, tá? Se for um lambda menor que 35, é um pilar curto. Tudo bem? Só para deixar claro aqui para vocês, a gente tinha, né, a distância entre eixos, 3,08 m, tá? 3,08 m. E a distância entre as faces dos elementos estruturais, né, aquele L0, deu 2,70. Aí só para lembrar que toda vez que a gente for calcular aquele comprimento, flambagem, né, ou comprimento equivalente, ele sempre tem que ser o menor entre os valores o LP mais o H, tá? L0 mais H, perdão, ou o comprimento L, beleza? No nosso caso, na aula passada, esses dois valores deram iguais, né? Aí a gente não teve tanta dificuldade, tá? Então, vamos fazer o primeiro, pessoal. Vamos calcular aqui a questão, primeiro item, que é sempre fazer o quê? Determinação da largura do pilar, né? Então, vamos determinar aqui a seção do pilar, para que ele seja um pilar medianamente esbelto. Beatriz encontrou com a gente. Oi, Beatriz, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, querida. Tá? E aí, gente, o que que nós vimos, né? Na aula passada, a gente percebeu que aquela nossa equação, o nosso lambda, né? Ele podia ser igual, né? A 308, né? 308 raiz de b, dividido ali por quanto, né?
raiz de 12, né? Perdão, dividido por b, descendo ao lado do nosso pilar, né? Então a gente deduziu isso na aula passada. Professor, como que a gente deduziu isso mesmo, né? Tem que lembrar, pessoal, que esse nosso lambda, né? Ele é calculado por quem, né? A nossa esbeltez do pilar, ela sempre vai ser calculada pela nossa relação de comprimento destravado, né? Dividido pelo raio de giração, né? E aí esse raio de giração nosso que a gente viu, ele é calculado pela raiz da inércia do pilar dividido pela área. Tudo bem? Então, se você substituir, né, esses valores, lembrando que o nosso é um pilar quadrado, né? Então, se ele é um pilar quadrado, a área é igual a b ao quadrado, né? Então, aqui é um lado e aqui é outro. Então, a é igual a b ao quadrado. E a nossa inércia, né? Vai ser b a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né? Então, vai ser b a quarta dividido por 12. Você substitui esses dois valores aqui, isola o lambda, né? Tá bom? E aí, pessoal, a gente tem que fixar esses valores. Tem que ser maior que 35 ou menor que 90. Então, eu já fixo aqui, ó, menor ou 90, que é a mesma coisa que igualar igual a 90, né? Acho que vai facilitar, tá? Dessa forma, quando a gente iguala, então, o meu B, se eu substituo, né, vai ser 308 raiz de 12 dividido, né, por 90. Bacana, pessoal? Então, para esse cálculo aqui, o meu B vai sair em metro, né? Ele tem que ser ali igual a praticamente 0,118, né? Ou seja, o B aqui tem que ser igual a 12, tá? Então, se a gente botar a nossa largura, né, sendo igual a 12 centímetros, a gente vai ter aí basicamente um pilar que vai estar ali praticamente 90 de esbeltez, tá? Mas, professor, aqui a gente tem um problema. Como assim, professor? O nosso pilar é quadrado, correto? Então a base vai ser igual ao b ao quadrado. Se a gente usar 12 ao quadrado, eu vou ter uma área basicamente de 144 centímetros, né? Tá, e qual é o problema disso aqui, professor? A gente tem um problema porque a nossa área de concreto mínima, que a norma fala, não pode ser inferior a 360 centímetros ao quadrado, beleza? Se você pega 360 e divide, bota a raiz dele, a gente tem uma largura mínima de 19. Então, para esse caso aqui de um pilar quadrado, tinha que ser 19 por 19, tá bom? Bom, então nesse caso, vamos adotar aqui, em vez de ser 19, para facilitar os cálculos, largura, uma largura de pilar B, que vai ser igual a H, né? Vamos botar aqui 20 centímetros, tá? Que aí a gente vai ter 20 vezes 20, vai ficar 400 centímetros quadrados, né? Aí é maior do que a nossa área mínima, né? Então tá ok. Isso aqui é a nossa área de pilar mínimo. A mínima. Beleza? Bom, agora eu só verifico, né? Se esse pilar ele vai ser esbelto ou não, né? Então, minha esbeltez aqui, atualizada, né? Ela vai ser igual a 308 raiz de 12 dividido pelo comprimento do pilar, 0,2. Isso aqui, pessoal, só para efeito de cálculo, vai dar quanto isso daqui, praticamente? Vai dar 52, né? Beleza? Ah, na verdade, antes de calcular isso daqui, perdão, né? A gente tem que reverificar, né? Essa condição aqui, ó. Perdão, gente, vamos reverificar. Então, vou botar aqui nossa verificação das BUTs. Bom, a gente sabe que o nosso comprimento de flambagem, o comprimento de travamento vai ser, portanto, o menor valor entre L e 0, deu 2,70, mais a largura do pilar vai dar 0,2, né? E aqui a gente vai ter o L, né, que deu 3,08. Esse valor aqui vai dar 2,90, claro, né? E esse aqui vai dar 3,08. Beleza, pessoal? Aqui é 2,78, tá, gente? Perdão. 2,78. 2,78, pronto.
Eu esqueci de somar os 8 centímetros de reboco. Pronto, tá? Então, consequentemente, tem que ser o menor entre esses dois valores, que é este. E aí agora a gente só verifica a esbeltez real mesmo, né? Então, a esbeltez aqui, portanto, vai ser o comprimento 298, raiz de 12, dividido pelo lado, né? 0,2. Isso aqui vai dar igual a 52. Pronto. Ou seja, nossa esbeltez realmente está, né, entre 35 e 90. Então a gente tem um pilar realmente esbelto, medianamente esbelto. Vou botar aqui em vermelhinho, medianamente esbelto. Bom, pessoal, aí diferente do pilar anterior, o que que a gente precisa lembrar aqui? Se o nosso pilar ele vai ser medianamente esbelto, a gente pode declarar, né, pode ocorrer a situação da gente ter um efeito localizado de segunda ordem ou não, tá? Isso aí vai estar associado com aquele fator lá, alfa B, né? Que no nosso caso do exercício, a gente está assumindo que não tem cargas transversais aí, né? Que é esse daqui, tá? Então, só para lembrar aqui rapidamente, para pilares medianamente esbeltos, né? Que o nosso lambda está entre esses valores, os efeitos de segunda ordem podem ou não ser desprezados, tá? Se o nosso lambda 1 for maior que o lambda, né? Então a gente pode desprezar, tá? E só para lembrar, gente, esse lambda 1 ele é calculado por essa relaçãozinha aqui, ó, que eu falei para vocês, que vai estar em função desse alfa b, tá? Esse alfa b ele vai ser uma condição de travamento dos pilares, ó, tá? Então, se existe realmente momentos no topo, né, que não é o nosso caso, ou se existe carga transversais, tudo vai promover a flexão do pilar. E aí isso pode amplificar ou não, né, esses efeitos locais de segunda ordem. No nosso caso, esse nosso valor é esse item B, né? O exercício fixa isso, né? Para pilares biapoiados, com cargas transversais ao longo da altura, né? Não é o caso, né? Acho que é esse daqui, né? Mas vamos adotar como sendo um para facilitar, tá? Mas geralmente a gente calcula, tá? Mas não vai ser o caso, não. Tudo bem? Então a gente só verifica esse lambda 1 aqui. Bacana? Vamos fazer a verificação dele, então? Vamos nessa, então. A gente tem que calcular essa excentricidade também, né? Excentricidade de primeira ordem, né? Então vamos fazer passinho por passinho. Então vamos calcular as nossas excentricidades. Item 3. Pessoal, tranquilo até então? Se alguém tiver alguma dúvida, só fala, viu? Vocês devem estar observando, gente, que cada dia eu tô somando uma excentricidade a mais, né? Até a gente ver todas. E a gente vai ver todas as situações de pilares também, né? Já calculando pilar curto, pilar medianamente esbelto. Próximo exemplo, a gente vai calcular um pilar esbelto, tá? Eu não sei se a gente vai calcular um pilar muito esbelto, né? Porque o ábaco é diferente, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim, tá? Então, a primeira excentricidade que a gente calcula, pessoal, é aquela excentricidade acidental, né? Aquela excentricidade nossa acidental, a gente tem que considerar a excentricidade do topo ou a excentricidade no meio do vão, né? Lembrem disso, né? Então, a gente tem aqui o comprimento do pilar, o L, né? Que no caso da acho que 3008, né? Que é a distância entre eixos do pilar, né? 308 mesmo. E a gente viu que a gente pode ter uma excentricidade de topo ou uma excentricidade ali de meio do vão. Bacana? Tudo em função daquele valor de alfa 1. Alfa 1 não, teta 1, perdão. Aí é aqui que eu realmente errei com vocês na aula passada, perdão, tá? Esse valor de teta 1, pessoal, ele é calculado, né? É, por, pela nossa equação. Esse teta aqui, ele varia, né? Ele é calculado 1 sobre 100 dividido por L, né? Raiz de L. E ele tem que ficar, ó, entre 1 sobre 300, que é o menor valor, menor ou igual a teta 1, menor ou igual a 1 sobre 200.
né? Se ele, geralmente a gente fixa ele em 1/200, tudo bem? É basicamente isso que a gente faz geralmente, tá bom? Bacana? Então acho que foi isso que eu errei na aula passada, perdão, né? Então é bom deixar aí uma nota para vocês, tá? Então só para recalcular aqui, né? Esse θ1, portanto, né? Ele vai ser calculado 1/100 raiz de 308. Isso aqui vai te dar em torno, pessoal, raiz de 308 vezes 100 vai te dar 1/75, aproximadamente, 175, né? Então a gente fixa ele, né, em 1/200, tá? Que ele excedeu, né, o valor aqui, tá? O extremo oposto, tá bom? Aí a excentricidade de topo, né, a gente basicamente pega o comprimento e multiplica por esse valor de θ1. Então a excentricidade acidental do topo, né, vai ser basicamente o comprimento E multiplicado pelo θ1. Então, comprimento, deixar logo em centímetro, tá? 1/308 vezes 1/200. Isso daqui vai te dar em torno, pessoal, eu já acho que 1,52, né? 1,54, tá? E a nossa excentricidade acidental do meio do vão vai ficar L/2, θ1, que vai dar ali dividido por 2, 0,77 centímetros. Beleza? Deixa os dois aí. Porque pode ser que quando a gente calcular o efeito de segunda ordem, o efeito de segunda ordem só acontece a metade da altura, tá? Então isso é interessante. Qual que é o efeito de segunda ordem mesmo, professor? Para pilares esbeltos? Ele tem um aumento da curvatura aqui, ó. Esse aqui que é o efeito de segunda ordem, ó. Ele vai aumentar este colega aqui, ó. Essa aqui vai ser a excentricidade de segunda ordem que a gente vai ver, tá? Ela só acontece na metade da altura, tá? Então por isso que a gente soma as duas ali, beleza? Provavelmente a excentricidade mínima aqui vai exceder as duas, né? Então não tem problema. Tá? Esse aqui é o exemplo 7, não. Exemplo, tá. Beleza. Então vamos lá. Vamos calcular então agora. Eu vou ocultar isso daqui por enquanto, que a gente não vai calcular essa por hora. Vamos calcular aqui a excentricidade mínima, que é o item B. Tá? A nossa excentricidade mínima é a excentricidade de primeira ordem mínima. Ela tem que ser maior do que todas as excentricidades que a gente catalogou até agora. Nessa situação não tem excentricidade inicial, não tem excentricidade de forma, né? Então só sobrou essa. Tá? Aí ela a gente viu, né? Ela é dada por 0, tudo em metro, né? 0,015 somado a 0,03 multiplicado pela largura do pilar, né? Essa excentricidade mínima, pessoal, vocês vão perceber que ela diminui, né? Se o seu pilar é menor, né? Tá, logicamente, se você tem um pilar muito grande, né? Você tem mais probabilidade, né? De você ter imperfeições do que pilares menores, tá? Estou botando aqui 0,03 multiplica 0,2, né? Essa excentricidade mínima, já deixando em centímetro, tá? Ela vai dar aqui aproximadamente 2,1 centímetros. Bacana? Tá, então logicamente ela vai ser maior do que essa e que essa, tá? Então eu vou até calcular os efeitos de segunda ordem considerando essa. Aí vamos lá agora, né? Agora vamos determinar a nossa excentricidade de segunda ordem. Se for obrigatório, né? Vou botar aqui item C. Tá, então, novamente, né, a excentricidade de segunda ordem, ela vai ser um efeito local que vai te dar no seu pilar no meio dele, tá? Ela aparece aqui, excentricidade de segunda ordem, tá ok? Ela sempre vai aparecer à meia altura do pilar. Bacana? E professor, como é que faz? Ela pode ou não existir, né?
Como assim, professor? Que nem estava ali no slide. Se o nosso esbelteu for inferior àquela esbelteus número 1, a gente desconsidera, tá bom? Se ela realmente existir, aí a gente considera. Essa esbelteus número 1, pessoal, então ele é dado, né, por 25 mais 12,5 multiplicado pela excentricidade de primeira ordem dividido por h. Essa aqui é a maior que a gente tem. No caso, deu excentricidade ali mínima, né? Isso aqui é dividido por um fator chamado alfa-b, tá? No nosso exercício, pessoal, o alfa-b a gente considerou igual como sendo 1, tá? Mas se existir momentos, né, na extremidade aqui, ó, elas podem aumentar essa nossa barguinha, né? Então, isso aqui é ampliado, porque esse valor vai dar o menor, né, do que 1. Ele dando menor do que 1, esse valor vai subir, tá? Então, só para vocês entenderem. Beleza? Bom, então vamos calcular, né? O nosso fator, então, lambda 1, ele vai ser, portanto, 25 mais 12,5. Essa excentricidade e a altura, tanto faz se você usa em centímetro ou metros, porque elas vão se cortar, né? Eu vou usar tudo em centímetro. Então, a excentricidade de primeira ordem deu 2,1 centímetros e a altura ou largura do pilar deu 20. Bacana? Isso aqui tudo dividido por 1. Esse lambda 1, portanto, ele vai dar aqui aproximadamente 26,3. Se ele der abaixo de 35, você adota ele como sendo 35. Tá? Deixa eu botar aqui, tem que ser menor ou igual, né? Maior ou igual a 35. Então adota ele como sendo 35. Beleza? Quanto que deu o nosso lambda, pessoal? O nosso lambda, ele deu 52, né? Deixa eu ver aqui. Ele deu 52. Como o 52 é superior a lambda 1, a gente tem que considerar, tá? Deixar aqui em vermelho. Tem que considerar a excentricidade de segunda ordem. Beleza, meus queridos? Todo mundo entendeu? Facinho o cálculo, né? Ah, professor, ele foi relativamente fácil, né? Mas porque o alfabeto foi 1, né? No dever de casa de vocês, pessoal, com certeza esse alfabeto não vai ser 1, beleza? Tá? Tá bom, professor. Então, agora como é que a gente faz, né? Para calcular essa equação aí de segunda ordem? Ela é relativamente simples, tá? A excentricidade de segunda ordem, ela é uma equaçãozinha. Ela é dada por comprimento mínimo ao quadrado dividido por 10, perdão, multiplicado pela 1 sobre R, que é uma curvatura, tá? E esse valor de 1 sobre R, pessoal, ele é dado basicamente por 0,05, perdão, que vai ser dividido por H, multiplica o Ni, mais 0,5. Beleza? Esse valor, pessoal, não pode exceder, tá? 0,005 dividido, né, por H. Só isso. Ou seja, né, se esse valor aqui for maior do que 1, você pega o Ni e soma 0,5, ele é maior do que 1, essa razão toda vai ser menor, né? Na verdade, esse valor não pode ser menor ou igual, né? Não é. Pode ser maior ou igual, tá? Ele se der superior a 5, superior a 1, perdão, né? A gente só usa esse lado, né? Bem simples. Fácil? Então vamos calcular aqui, né? Vamos calcular aqui o fator Ni, né? Primeiro, mais fácil. O Ni que nem a gente viu, né? Vai ser o NSD dividido, né? Pela área de concreto vezes o FCD. A nossa carga de cálculo, né? É 1,4 que multiplica 200. Nossa área, né, de concreto é 20 vezes 20. E o FCD, né, 2 dividido por 1,4. Beleza? Esse valor aqui, pessoal, vai te dar aproximadamente, né, 0,5. Né? Como ele é maior ou igual a 0,5, a gente só usa esse lado aqui. Beleza? Então, nossa excentricidade de segunda ordem, ela vai ser basicamente LE ao quadrado dividido por 10
somado, né, a 0,005 dividido por H. É isso. Bem facinho, né, o cálculo, né, gente? Então, aqui a excentricidade de segunda ordem será igual, portanto, né, a 2,98 ao quadrado. Professor, e aí eu utilizo o quê? Se você colocou esse colega em metro, né, o outro, logicamente, tem que estar em metro. 0,2. Aí essa excentricidade vai sair em metro. Vai ser aproximadamente 0,022 metros. É isso aí, galera. Beleza? Facinho, né? Bom, aí agora é esse o momento total, né, que a gente deve avaliar, portanto, aqui vai ser o item 5, né? Esse aqui foi o 3 ou o 4? Deixa eu ver. Item 3, a excentricidade, agora é item 4. São as nossas forças, né, reduzidas. Bom, as forças reduzidas, pessoal, a gente já calculou o Ni, né? Só que agora a gente tem que calcular, basicamente, o Mi, né? O Mi é o de momento, né? O Mi, ele basicamente, né, vai ser o momento solicitante, dividido, né, por área de concreto, vezes a altura, vezes o FCD, né? E aí é esse momento solicitante agora que a gente tem que considerar. Por quê, professor? Esse momento deve considerar todas as excentricidades, né? Tá bom? E aqui, pessoal, como a gente tem excentricidades de segunda ordem, aí essa equaçãozinha aqui vai ser diferente hoje, tá? Então tenham atenção nela. Essa equação aqui do momento vai ser o fator alfa B multiplicado pelos momentos de primeira ordem, tá? Mais aqui o NSD multiplicado pela excentricidade de segunda ordem, tá? Aí, meus queridos, observem aqui essa equação que interessante ela. Tá? A carga vezes a excentricidade de segunda ordem, isso daqui é o momento de segunda ordem. Simples, né? Observando, né? Então, o momento total vai ser o momento de primeira ordem, com a correção do momento, né? No caso aqui vai ser igual, né? Mais o momento de segunda ordem, tá bom? Aí tenham atenção, porque essa equação aqui vocês vão usar no dever de casa de vocês. Eu não vou passar hoje, mas deixa aí anotadinho, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aqui no caso, neste caso particularmente, né? O dever de vocês vai dar diferente, né? Mas o nosso momento de segunda, vou botar aqui, momento total, ele vai ser então o alfa B que deu 1, multiplicado o momento de primeira ordem, pessoal, ele vai ser quem? O fator N vezes quem? A excentricidade de primeira ordem. Mais quem? O NSD novamente, vezes a excentricidade de segunda ordem. Tá? Então aqui, porque o alfa B deu 1, né? Eu posso simplificar isso daqui como sendo o quê? A carga total, que vai multiplicar a excentricidade de primeira ordem, mais a excentricidade de segunda ordem. Bacana? Beleza, beleza? Aí é aqui que a gente tem que considerar, né? Se a gente fosse fazer o somatório, a gente teria que calcular os momentos tanto no topo quanto na base, tá? Ué, como assim, professor? Porque olha que interessante, no topo, a excentricidade que temos é a excentricidade, tanto a excentricidade no topo quanto a excentricidade no meio do vão, deu uma excentricidade pequena, né? E aí, consequentemente, a gente vai usar a excentricidade mínima, né? Mas se esses valores, né, tivessem dado maiores do que esse, a gente tem que fazer o cálculo com esses caras aqui, tá bom? Só para recordar, né?
E só que a excentricidade de segunda ordem só funciona no meio, né? Então, se as duas tivessem dado maior, a gente teria que fazer essa situação, somente ela, e essa situação com a excentricidade de segunda ordem somadas, tá? Todo mundo entendeu? Então, isso não tem na literatura, porque até a norma foi atualizada, mas só para vocês ficarem atentos. Bom, aqui não precisa, então vou continuar seguindo, né, nossa equação, tá? Então, a gente pode calcular, né? Isso daqui que seria a nossa excentricidade total, né? Momento total, excentricidade total. Pronto, então vamos lá. Nossas forças reduzidas, portanto, né? Vamos primeiro calcular a relação D' sobre H, que nem a gente fez na passada, o D' aqui ele é 3 centímetros, né? Então vai ficar 3 sobre H é 20, que vai te dar aproximadamente 0,15. O Ni a gente já calculou, ele deu aproximadamente 0,5. E o Mi, né, pessoal, ele vai ser a equação ali de cima, que a gente o NSD, ou a gente pode só substituir pelo Ni, multiplicado pela excentricidade total, né? Dividido por H. Facinho, né? A excentricidade de primeira ordem deu 2,1. A excentricidade de segunda ordem deu 2,2, né? O Mi aqui vai dar aproximadamente 0,05. Pronto. Então, observe, né, pessoal? Na aula passada, o nosso fator Mi e o fator o Ni e o Mi, né? Eles deram bem pequenininhos, né? Aí a gente saiu, né? Daquela nossa... dentro do nosso ábaco, a gente acabou saindo daquela zona, né? De armadura, né? Aí a gente usou uma armadura mínima, não sei se vocês lembram, né? Agora vamos calcular aqui direitinho. Vamos pegar lá o nosso ábaco. Pronto. Tá? Então aqui, pessoal, vou usar basicamente o mesmo, é um ábaco muito semelhante da aula passada, vou usar aqui o A3, tá? Lembrando que agora o nosso D' sobre H, ele tá sendo 0,15, tá? Vou botar as armaduras na extremidade, porque é um pilar quadrado, tá? Vamos ver aqui onde é que nós estamos. Ábaco A3, ops, sou burro. Vamos de novo. Aqui, show. Top. Vamos lá, aproximar aqui. Opa, sou burro. Então vamos lá. O nosso valor de Mi, pessoal, ele deu aproximadamente 0,5, né? Então 0,5, vou vindo, vou vindo, vou vindo. E o valor de Mi, vou botar aqui em azul, ele deu 0,15, ó. Tá? Então ele está entre ó, a taxa de armadura de 10 e entre a taxa de armadura, né? De 0,20, tá? Então aqui o nosso valor, né? 0,5 e 1,15, né? O ômega está dando aqui 0,10 e aqui 0,15, né? Ele é entre um e o outro. Eu vou adotar 0,15, que é o maior valor, tá? Mas é entre um e outro. Deixa eu copiar aqui e vamos jogar lá. Ficou apertadinho, né? Não tem problema não, vou jogar um pouquinho plano. Pronto. Descer aqui um pouquinho. Se ficar um pouquinho maior o nosso fator de segurança, é porque a gente botou isso aí mesmo, tá? Tá, então eu vou adotar aqui, podia ser 0,11, né? Sei lá. Então, nossa taxa de armadura mecânica, eu vou adotar aqui como sendo 0,15, beleza? Aí a nossa área de aço, que a gente viu anteriormente, vai ser quem? Vai ser a nossa taxa de aço mecânica, multiplicado pela área de concreto, nosso FCD, dividido pelo FYD. Bacana? Substituindo os valores, a gente vai ter, portanto, 0,15 multiplicado. A nossa área de concreto está dando 20 ao quadrado, né? Nosso FCD 2 dividido por 1,4
Nosso FYD, 50 dividido por 1,15. Bacana? Isso aqui, pessoal, vai te dar aproximadamente, fazer os cálculos aqui, 0,15 vezes 20 ao quadrado, vezes 2 dividido por 1,4. Eu sou burro. Vai te dar aproximadamente 1,97. Beleza? Tá aí, né? 1,97 centímetros ao quadrado. Se a gente utilizar as nossas bitolas de milímetros, então a gente vai ter π dividido por 4. Então a nossa área de aço é 0,78 por barra. Então, valor 1,97 dividido por isso vai te dar 2 barras e meia, né? Então, a gente não pode usar, né, armaduras menores que 10 milímetros, né? Então, a gente vai usar 4 bitolas de 10 aí, tá bom? Então, cálculo simples, né? Então, nossa bitola mínima, ela tem que ficar, né? Só para lembrar aqui, né, pessoal? A bitola mínima, ela tem que ser entre 10 milímetros. Menor ou igual ao menor lado, né? Dividido por 8. Tudo bem? O nosso menor lado, pessoal, são 20, né? 20 dividido por 8. Só para vocês terem ideia, né? 20 dividido por 8 vai dar aproximadamente 25 milímetros, né? 2,5 centímetros, que são 25 milímetros, né? A nossa bitola mínima são 10 milímetros. Então, se a gente utilizar ali na nossa área, a gente vai ter que a área de aço será aproximadamente 4 bitolas, né? De 10 milímetros. Que vai dar aqui 0,78 vezes 4, vai te dar uma taxa ali de aproximadamente 3,12 centímetros ao quadrado. E agora a gente verifica a nossa área de aço mínima, né? A área de aço mínima, ela tem que ser a taxa de aço mínima, 0,15%, né? Multiplicado pela área de concreto. Isso aqui tem que ser, vai dar 0,15 vezes 400 dividido por 100, né? 0,6. Tá ótimo. Então, 0,6 centímetros ao quadrado. Quanto que deu essa taxa de aço aqui, então? Vai dar 3,12 dividido por 20 vezes 20, né? Vai te dar aqui praticamente, né? 0,78%. Tá bom. Beleza. Tá bom, meus queridos? Ou seja, essa nossa configuração, portanto, para aguentar essas forças, deu ótimo, né? Então, nosso arranjo agora vai ser um pilar, né? 20 por 20. E deu ali 4 barras de 10, né? Que é a área de aço mínima, né? Praticamente. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Dúvida, gente? Na aula passada vocês viram que para esse mesmo carregamento, a gente obteve ali um pilar 30 por 30, 4 fios de 12, né? E isso aqui quer dizer o que então, professor? Quer dizer que pilares medianamente esbeltos são mais econômicos. Essa aqui que é a nota dessa aula. São mais econômicos. Bacana, pessoal. Então ele sempre vai ser isso, professor? Na maioria das aplicações, tá? Pilares esbeltos, eles geralmente podem dar algum problema, né? E aí os pilares mais em contas que pilares curtos são muito caros, né? Não tem necessidade de usar um pilar curto. Vamos conferir no PCalc? Então vamos lá, né, professor? Nossa seção retangular 20 por 20. O nosso módulo de elasticidade, né? Perdão, nosso FCK e o nosso tensão do aço, né? Tá certinho. A gente vai ter ele barras de 10 com D' 3. A nossa carga aqui, a gente vai ter um valor de menos 200. Tá? Um momento, pessoal, a gente tem que calcular, né? Vou botar aqui na calculadora.
E a gente tem de excentricidade total, 2,2, né? Mais 2,1 é a nossa excentricidade total. Vou dividir isso aqui por 100 para sair. Dividir por. Ups, sou burro. 4,3 dividido por 100. Então, isso aqui em metro. Nossa senhora, deixa eu caçar aqui. Errado. Vamos lá. Então, 4,3 dividido por 100. Vou multiplicar agora pelo nosso valor de carga, 200. A gente tem um valor em quilonewton por 8,6, né? Então, 8,6. Eu vou adicionar outro na outra direção também. Polar quadrado, né? Vamos botar mais numa direção para ver como é que vai ficar. Vou botar os dois na mesma direção agora. A gente tem a flexão composta oblíqua, né? Pronto. Para calcular. Aí, quando a gente tem compressão composta oblíqua, né? Nas duas direções, praticamente não passou lá. É uma diferença muito pequena, né? Praticamente não passou. Realmente, esse pilar, ele não tem a excentricidade nas duas direções, eu só calculei por curiosidade, né? Mas se a gente tivesse alterado, por exemplo, o FCK de 25, acho que seria o suficiente. Deixa eu ver aqui. Tá? Então eu projetaria esse pilar em vez de 20, botaria 25. Tá bom? Vamos ver aqui as deformações nossas. Ó. 1,3, 2,54. Tá bom. E a tensão no concreto não excede ali nosso FCD, né? Bacana, gente. Tranquilo, né? Então, pilar é isso, gente. Não tem muito segredo, não, beleza? Bem simples. Alguém entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Bom, pessoal, então a gente já falou de excentricidade mínima, acidental, já falamos de pilares quadrados, né? Já falamos de pilares curtos e medianamente esbeltos. Vamos agora falar pelos próximos casos, né? O próximo caso agora, pessoal, que a gente vai trabalhar é, em vez de fazer um pilar quadrado, vamos fazer um pilar retangular. Tá? A primeira situação, que aí agora a gente vai ter que diferenciar um eixo do outro, combinado? Até agora a gente não havia feito isso, vamos considerar então. Então, o próximo exemplo, pessoal, é ainda nesse nosso exemplo anterior, né? Vamos fixar uma das dimensões do pilar como sendo 14 centímetros. Tudo bem? Então, do exemplo anterior, ele fala, ó, considerando o exemplo 6 anterior, dimensione o pilar considerando uma das dimensões como sendo a mínima, né? Então, B igual a 14 centímetros. Vamos verificar no pCalc, tá bom? Eu acho, pessoal, que a gente não vai ter espaço para fazer aqui. Deixa eu ver a resolução. Não vamos, não. Eu vou salvar esse aqui e fazer outra quadro. Deixa eu ver como é que está de tempo. 8h40, tá cedo, né? Show, show. Beleza. Vou anotar aqui rapidinho. Quem quiser levantar, pegar um café, né? Pode mandar ver. Pessoal, semana que vem tem feriado, né? A gente tem aqui para fixar, né? Uma das dimensões. Fixar em 14. E o restante dos dados do exercício é o mesmo. Show.
Bom, aqui, pessoal, a gente tem que ter entender uma situação. Qual que é, professor? Geralmente, gente, quando nós temos pilares retangulares e a menor dimensão é sendo 14, só para vocês entenderem, né? E geralmente isso daqui é um chute inicial que a gente faz, né? Mas se uma das menores dimensões é 14, a gente fixa a outra dimensão como aqui, o valor que multiplica vai dar pelo menos uma área mínima de 360. Então, aqui, por exemplo, vai ser a nossa altura, né? Aqui vai ser a altura e aqui a largura do pilar, né? A gente sabe que a área vai ser igual a base vezes a altura. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 360 centímetros ao quadrado, né? Então, aqui você consegue ver que a altura vai ser 360, pelo menos dividido por 14, né? Isso daqui vai te dar em torno, né? Então, 360 dividido por 14 vai dar em torno de 25, 20 alguma coisa, tá? E aí, um dos chutes iniciais que a gente faz é fixar como sendo 30, tá? A gente sempre faz um chute inicial dessa forma, beleza? Então, tanto é que a gente fala, ó, dimensões que a gente trabalha, 14 por 30, né? Então, se uma tá dando 14, a gente fixa a outra em 30, né? Professor, por que você não fica em 25 e alguma coisa, né? 25 e alguns quebrados, né? Porque o pessoal vai reduzir para 25, né? E aí vai dar uma área menor. Então a gente fixa em 30 para não dar muito erro, não, tá bom? Bom, então sabendo disso, pessoal, aqui vai entrar uma novidade nesta aula, tá? Então eu vou botar aqui uma nota para vocês. Quando o pilar ele tiver dimensões diferentes, ou seja, quando o pilar não for quadrado, a gente tem que dividir o nosso exercício nas direções dos eixos, tá bom? Então, para pilares não quadrados, ou assimétricos, né, em relação a um eixo, tá? E aqui a gente tem que, quando o B for diferente do H, tá? Aí a gente vai ter que fazer uma separação do problema em eixos, tá? Então, separar problema por eixo. Beleza? Então, isso aqui é novidade. Como assim por eixo, professor? Bom, a gente tem aqui o nosso eixo X e o nosso eixo Y, tá? A menor dimensão aqui, eu vou botar aqui como sendo HX, tá? Então, a altura em relação a x é menor do que a altura em relação a y, ó. Observe, a altura em relação a y. Bacana? Por causa disso, nossas beltês vai ser diferente em cada lado e as nossas excentricidades serão diferentes em cada lado. Bacana, pessoal? E qual que vai ser o eixo mais preponderante, professor? Logicamente vai ser aquele eixo de menor lado. Ele vai ter menor inércia, consequentemente vai ser maiores beltês, etc. Tá bom? Então, eu vou calcular aqui para vocês nos dois para mostrar, né? O que significa isso, tá? Então, vamos calcular aqui o primeiro item, que é o comprimento de flambagem, né? E aí, logicamente, o comprimento de flambagem, pessoal, a gente vai usar sempre o menor eixo. Tá bom? Então, o comprimento de flambagem, vou ter aqui, ó, o Lx vai ser o menor entre os valores, o L0 mais a H de x, ou o L, né? Então, nosso L0 é 278, mais o H de x dá dando 0,14. Ele vai ser, então, portanto, aproximadamente 2,92. E o nosso L, a gente viu, deu 3,08. Bacana, pessoal? Consequentemente, meu LX é 2,92. Tá? Agora, vamos fazer do outro eixo. O L é Y, né? O L é Y, pessoal, ele tem que ser menor entre os valores, né? O L0 mais o H de Y, ou L, né? Então, aqui é 3,08. E aqui vai ser 278 mais 30, né? A gente vê que vai dar aqui também 308, né? Então aqui o nosso comprimento de flambagem no eixo Y, ele vai ser maior, observe.
Aí você deve estar se perguntando, e a ex-Beltês, professor? Mesma situação, tá? Vamos lá verificar as nossas ex-Beltês agora, né? Então, vou botar aqui, ex-Beltês. Índice de ex-Beltês, perdão, tá? Então, vamos lá, a gente vai ter o lambda x. O lambda x ele vai ser o comprimento de flambagem no eixo x. Raiz de 12, né? Dividido por b. Bacana? Eu acho que isso daqui tá errado, né? Eu acho que isso daqui tá errado, gente. Deixa eu só recalcular aqui, que eu não tô confiando muito não, né? Vamos calcular aqui o nosso raio de giração em x. Ele vai ser basicamente, né? Deixa eu ver aqui. Vai ser a raiz, né? Da área dividido por a inércia, perdão. A inércia do eixo x dividido pela área, né? Tá, então a ex-Beltês em relação a x, deixa eu ver. No eixo x. Vai ser a base vezes a altura ao quadrado dividido por 12. E aqui vai ser a área. Então vai ser B vezes H. Esse corta com esse corta com esse. Vai dar aqui aproximadamente, né? Raiz de B sobre 12. Que é o cubo, não, tá certo. Tá certo. É. Então aqui vai ser B, né? Que multiplica a raiz de 12. Ah, tá certinho. Então a equação tá certa. Então aqui o nosso índice de esbeltez, perdão, ele vai ser o comprimento em x, né? Multiplicado por raiz de 12 dividido por b. Tá certo. É, isso mesmo. Então a equação estava certinha mesmo. E aí a outra direção vai ser a dividido por h. Não, tá certinho, tá? Então aqui é o nosso comprimento de flambagem no eixo x, está dando 2,92, multiplicado por raiz de 12, dividido pela largura, né? Agora essa base aqui vai ser o nosso b mesmo, 0,14. Nosso índice de esbeltez, portanto, né, em relação ao eixo x, pessoal, ele vai ser aproximadamente 72, tá? Caramba, professor, bastante, né? Bastante, tá? Então aqui o índice de esbeltez em x deu aproximadamente 72. Isso aqui quer dizer o quê, professor? Que a esbeltez em relação a x nos deu um pilar medianamente esbelto. Agora vamos conferir, pessoal, nosso índice de esbeltez em relação a y, né? Aqui a gente vai ter o mesmo cálculo. Decidi botar aqui a raiz. Só que agora a nossa inércia vai ser trocada, né? A nossa inércia em y, qual que vai ser o maior lado? A altura, né? Então vai ser base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né? Então isso daqui vai te dar aproximadamente h dividido por raiz de 12, ó. Então, consequentemente, a esbeltez em relação a y vai ser o comprimento de flambagem em y, raiz de 12, dividido por b, por h, perdão. Aí é 308, raiz de 12, dividido, né, pela altura, caso 0,30. Então, nesse caso, pessoal, a esbeltez em y está te dando aproximadamente 35,5. Tá bom? Então, ele é um pouquinho superior a 35, ele também deu um pilar medianamente esbelto, tá? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui? Então, esse nosso cálculo, logicamente, né? A gente separa nos dois eixos, perceba. E, professor, se tivesse dado diferente, né? Se esse valor tivesse dado um pilar curto, não teria problema. Se esse colega tivesse dado um pilar curto, a gente só não consideraria aquela nossa excentricidade de segunda ordem. Seria exatamente igual ao exercício passado.
E aqui a gente pode ou não também, né, considerar a excentricidade de segunda ordem, tá? Então a gente vai ter que calcular isso nos dois eixos. Bacana? Vamos calcular então as excentricidades? Deixa eu ver como é que está de espaço. Vamos calcular aqui as excentricidades. Item 3, né? Aí, pessoal, receita de bolo, tá? Nada muda, né? A única diferença que a gente tem em relação aos anteriores é que a gente vai calcular essa intensidade sempre numa direção e sempre na outra direção. Numa direção e na outra direção, tá? Aqui, pessoal, as excentricidades no eixo X, elas vão ser a acidental um pouco menor e a excentricidade mínima um pouco menor. Já no eixo Y, elas serão maiores, porque você tem a maior direção em um lado, tá? Então, vou botar aqui eixo, vou botar aqui item A, vou botar aqui eixo X. O eixo X, só para lembrar, né? O nosso H de X, né? Que é igual ao B, ele está dando 14 centímetros. Beleza? Então, vamos calcular aqui as nossas excentricidades acidentais. Aí, acidental, tanto faz, né? No eixo X ou no eixo Y vai ser igual. Por quê, professor? Porque está relacionado com a altura do pilar, né? Não com a largura, né? Então, a gente tem aqui a excentricidade de topo, né? E a gente vai ter aqui a nossa excentricidade, né? No meio do vão, tá? Então, isso daqui vai ser igual tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Porque o nosso valor de θ está relacionado só com o comprimento. Tá? Deixa eu ver. Bom, é o que a gente viu, né? Essa excentricidade 1, ela tem que ser 1 sobre 100 multiplicado por raiz de L, que deu aqui no nosso caso 1 sobre 176. E esse valor tem que ficar sobre 1 sobre 300, menor ou igual a θ1, sobre 1 sobre 200, né? Como ele excedeu esse limite, a gente adota, né, o θ1 como sendo 1 sobre 200. Bacana? Então, a gente tem aqui a nossa excentricidade acidental no topo, tanto na direção x quanto na direção y, vai ser igual a 2 espaçado. Acho que deu 1,54, né? Deixa eu ver aqui, deu 1,54 em um lado. E a excentricidade acidental no meio do vão deu 0,77. Bacana? Vamos agora calcular a excentricidade mínima no eixo x. Vamos lá. Agora a excentricidade mínima, né? Então, a excentricidade acidental mínima no eixo X vai ser igual. E aqui, pessoal, a altura em Y vai ser igual a H, que vai ser igual a 30, né? Então, vamos lá. Vai dar 0,015 mais 0,03, né? Multiplica a excentricidade, a altura, né? Com X. Isso aqui vai sair em metro, né? Transformando para centímetro. Vai dar aproximadamente aqui 1,92 centímetros. Que deu maior do que a excentricidade acidental, né? E agora a mínima na outra direção, mesma coisa. Então, a excentricidade mínima, né? No eixo Y, mesma equação. Só que com a altura em Y, né? Isso aqui vai sair em metro. Transformando em centímetro, a gente tem a nossa excentricidade 1 mínima no eixo Y. Vai dar aqui aproximadamente 2,4. Bacana, pessoal. Então, as excentricidades de primeira ordem é o maior entre esses valores, né? Então, no eixo Y deu 2,4, no eixo X deu 1,92. Tá? Agora, vamos fazer o cálculo, pessoal, das excentricidades de segunda ordem, né? Se elas são necessárias ou não, né? Aqui tem uma coisa interessante, né? Vamos lá, esse aqui é o item B. Excentricidades, acidental, mínima.
Agora eu vou botar aqui o item B, excentricidade de segunda ordem. Tá? Lembrando, pessoal, que a excentricidade de segunda ordem, ela deve ser verificada, né? Como assim, professor? Tá? Ela só vai ser, ela pode ser desprezada, né? Se o nosso lambda, né, for inferior ao valor de lambda 1, tá? Isso aqui, no caso, só de pilares medianamente esbeltos. Para pilares esbeltos é obrigatório, tá? Então, para pilares medianamente esbeltos. Beleza? Ó, então, vamos lá. Como que a gente faz esse cálculo mesmo, professor? Lembrando, né? A excentricidade de segunda ordem, ela é aquela equaçãozinha, né? L é ao quadrado dividido por 10, multiplicado aqui ele é 1 sobre R, né? Que fundamentalmente vai dar 0,005 dividido, né? Por Ni, é o H, perdão. É o H de I, né? No caso, multiplicado, né? Pelo fator Ni mais 0,5, né? Se esse fator aqui embaixo der superior que 1, aí a gente só deixa essa parte aqui, tá? Então a gente tem que calcular primeiramente, né, o nosso fator μ. Aí aqui, pessoal, outra nota, tá? Isso aqui também é novidade. O que, professor? Para pilares de espessura inferior a 19 centímetros, né? Só para lembrar, né? Então, para pilares, né? Cuja um dos lados, né, for inferior a 19 centímetros, a gente tem que aplicar, né, o nosso multiplicador de ações, né, chamado gama H, né? Ué, como assim, professor? Só lembrando, né, quando o pilar for com uma dimensão inferior a 19 centímetros, a gente tem que majorar as ações axiais, tá bom? Isso aqui tá no slide, ó, meus queridos, deixa eu mostrar para vocês, né? Que a gente tem que respeitar aquelas nossas dimensões limites, né? Está aqui, tá? Então tá aqui, ó, só para lembrar. Então, quando um dos lados for inferior a 19 centímetros, a gente deve multiplicar pelo H de, o gama N, perdão. Então, 19 centímetros 1, 18, 1,05, 17, assim por diante. No nosso caso, menor dimensão é 14, ó. Então, a gente tem que multiplicar por 1,25, né? Ou você pode fazer esse cálculo aqui, né? 1,95 menos um lado, né? Multiplicado por 0,05. Então, 95 menos 0,05 vezes um dos lados, 14, vai dar 1,25, né? Então, é isso mesmo. Tá, então, para pilares, né? Então, para o B igual a 14 centímetros, o nosso H de N aqui vai ser igual a 1,25, né? Então, a gente majora, tá bom? Então, vamos calcular, né? Então, o nosso fator Ni, né? Ele vai ser o NSD asterisco, dividido, né, pelo AC, FCD. Então, aqui vai ficar 1,4, que multiplica. Eu vou botar aqui 1,25 em azul, para vocês lembrarem. Multiplicado por 200. Tá? O AC é 14, né? Vezes o 30, vezes 2 dividido por 1,4. Isso daqui, pessoal, vai te dar aproximadamente 0,583. Tá? Logicamente, deu maior que 0,5, né? Então, a nossa excentricidade a gente só ignora, né? Aquela parte ali. Tá? Então, vamos lá, né? Então, a excentricidade de segunda ordem no eixo x vai ser ali praticamente 2,92 ao quadrado, multiplicado ali por 0,005, e a altura em relação a x, né? Então, 0,14. Beleza? Isso aqui vai te dar aproximadamente em metro, né? 0,0304, que é 3 centímetros, né? Então, perceba, pessoal, como o nosso pilar ele é esbelto, né? Medianamente esbelto, né? Deu uma excentricidade elevada aqui, ó. Né? E na outra direção, professor, também vai dar, não vai ser tão grande porque o comprimento é maior. O eixo Y
é 308 dividido por 10. Aí um dos lados é menor, né? Maior, né? Perdão, aí vai dar um valor menor, né? Tá? Esse valor aqui é maior, consequentemente esse valor vai dar menor. Então vai dar 0,0158. Ou seja, 1,58 centímetros. Ixi, pessoal, a gente esqueceu de calcular aquele fator, né? A gente esqueceu de verificar o lambda 1, né? Esqueci de verificar aqui. Só calcular aqui por curiosidade, mas tem que considerar, acho que vai dar que considerar de qualquer forma, né? Nosso valor de lambda 1, só para lembrar aqui, né? Ele vai ser o mesmo, né, do exercício passado, né? Ele tem que ser igual a 25, né? Mais 12,5. Excentricidade de primeira ordem dividido por H, dividido, né, por alfa B. Né, então, na direção X, ele vai ser 25 mais 12,5. A excentricidade de primeira ordem, pessoal, em H, de primeira ordem, deu em X, deu 1,92. Então, 1,92. E a altura em relação a X é 14. Isso aqui vai dar quanto por curiosidade, né? 25 mais 12,5 multiplicado ali por 1,92 dividido por 14. Vai dar ali 26 e alguma coisa, né? Então a gente arredonda isso daqui para 35. E na outra direção, né? Aqui em Y, né? Aí a excentricidade de primeira ordem em Y deu a mínima, né? 2,4. E a altura em relação a Y é 30. Calculando, né? Beleza, vai te dar 26 também. Que interessante. Então aqui o lambda 1 em relação a y dá 35 também. Tá bom, pessoal? Então, observem que tanto a nossa ex-Beltrame em relação a x deu maior, deu 76, né, mais ou menos. Ela foi maior do que o lambda 1 de x, então a gente não pode desprezar, então a gente tem que considerar o efeito de segunda ordem. E a ex-Beltrame em relação a y, acho que havia dado 35,5, né? Que ele também é maior do que o lambda 1 em relação a y. Então a gente também tem que considerar essa excentricidade de segunda ordem nesse eixo também, tá bom? Aqui, como a gente viu no exemplo passado, meus queridos, a excentricidade total, então, tanto no eixo x quanto em y, vai ser a excentricidade 1 mais a excentricidade 2. Tá? Porque o nosso fator lambda b, o h de b, perdão, é 1, tá? Se não fosse, a gente teria que usar aquela equação, tá? Escrevi tudo errado. Esse aqui é y. E aqui a excentricidade 1 de x. Tá? Se o nosso... Aí vou botar uma nota aqui, que é o que vai dar no dever de casa de vocês. Se o fator b fosse diferente de 1, né? Botar inferior a 1, tá? Só para vocês lembrarem. Aí é nosso momento total, né? Tem que considerar, né, o fator alfa b multiplicado pelo momento de primeira ordem, mais a carga axial, aqui no caso esterístico, né? Multiplicado pela excentricidade de segunda ordem, tá? Então não esqueça. Esse fator tá aqui.
Beatriz entrou com a gente. Ah, Beatriz não, a Priscila. E o João também, né? Beleza, pessoal? Vocês Bom chegaram dia, cedo, gente. professor. Tudo Eu bem? só vim para dar o ar da graça mesmo. Tudo bem. O meu computador travou, professor. Eu até te mandei um vídeo no Instagram. Ah, boa desculpa. Não, tô brincando. Sério, eu até gravei. Brincadeira, querida. Que droga, viu? Quando trava aí é sacanagem, né? Bom, pessoal, então vamos entrar na última parte aqui desse exercício para concluir essa aula. Vamos calcular os nossos esforços reduzidos, né? Beleza? Então, primeira situação, lembrando, né? A gente está fazendo aqui por eixo, tá? Deixa eu botar aqui em asterisco, né? Por eixo. Ué, professor, por que por eixo? Porque a própria relação D' sobre H muda, né? Vou botar aqui o eixo X primeiro. O eixo X a gente tem aqui o D' dividido por H de X, tá? A altura em X, como a gente viu, é a largura, a menor largura, né? Então vai ser 3 dividido pela menor largura, 14, tá? Isso daqui, pessoal, vou forçar a barra, tá? Mas tá praticamente igual, tá? Cadê aqui? Acho que eu fiz errado isso daqui. Ah, tá aqui. Tô na outra colinha. Beleza, então dá aproximadamente 0,2, tá? Pode arredondar, dá 0,214, né? Mas esse arredonda para 0,2, porque o ábaco tem um número inteiro, né? Tá? O valor de Ni a gente calculou, ele deu 0,56 alguma coisa, né? 0,583, né? Você pode arredondar para 0,6 também, né? Não tem problema. E o valor de Mi de X aqui, pessoal, aí como eu falei, é o Ni multiplicado pela excentricidade total em relação a X, tá? Dividido por quem? Pela altura em X, beleza? Então, muita atenção. A excentricidade total em X, vamos pegar elas. Então, de primeira ordem, né? Deu 1,92. Vou botar aqui em vermelhinho, 1,92. A excentricidade agora de segunda ordem no eixo X deu aqui, ó, 3 centímetros, ó, 304, tá? Então, aqui vai te dar 304. Dividido pela altura em relação a X, né? Tá todo mundo trabalhando em centímetros, trabalhar em centímetros. Tá bom? Então aqui, pessoal, acho que não preciso calcular porque tem minha cola, né, professor? Professor burro. Então aqui, em relação a m de x, está dando aproximadamente, ó, 0,2, ó. 212, tá? Pronto. Aí você pode ir lá no ábaco, né? Enfim, e calcular, né? Vamos verificar aqui se eu acertei. Vamos entrar ali no nosso ábaco. Eu botei aqui na minha colinha o ábaco A9, né? Lembrando, queridos, que a gente pega o ábaco sempre considerando a menor taxa de aço, tá? Então você vê um ou outro, mas geralmente é o menor mesmo, tá? Para você não dar uma taxa de aço muito excessiva. Tá? Bom, então, em relação a y, pessoal, a x, perdão, peguei aqui o ábaco A9. Tá, então D' aqui deu aproximadamente 0,2, né? E eu vou ter esta configuração, que é um pela retangular, né? Então, pela retangular dessa dimensão, geralmente a gente adota 6 barras, né? Tipo assim, tá? Então aqui, se a gente fazer a nossa Bebe alto e colinha... passa. Obrigado, Rodrigo. Vou beber aqui. Rodrigo também chegando mais tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca, né, Rodrigo? O importante é chegar, marcar a presença e não perder a chamada. Ah, tá, verdade, né? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Então tá, pessoal. Então, em relação a x, gente, botar aqui, eixo x, né? Então, eixo x, né? Vamos identificar os nossos valores aqui. Então, o primeiro valor é o valor de Ni, ele deu aproximadamente 0,6, ó. E eu cortei o meu eixo aqui, eu não consigo ver o menor valor, né, professor burro? Vamos lá. Aqui.
Vou botar aqui 85. Tá bom. Pronto. Eu acho que vocês já estão cansados, né, de eu ver eu pegando os valores aqui do ábaco, né, pessoal? Acho que isso aqui é uma parte um pouco tediosa, né? Professor, sua aula é tediosa. Ah, gente, qual é? Não é tão ruim assim, né? Olha, essa vez não fui eu que falei. É, sabia que o pessoal tava pensando isso. Essa vez não fui eu que falei. Bom, então o nosso valor de Mi, pessoal, é 0,6, tá? E o valor de Mi, pessoal, observa, ó, ele deu 0,12, alguma coisa aqui, ó, mais ou menos, né? Tá, então a gente traça a nossa linha e você vai perceber aqui que o ômega ele tá 0,6, depois ele vai para 0,7 e ele tá entre 0,7 e 0,8, tá? Então aqui na minha colinha você podia adotar o ômega como sendo 0,80, 0,8 ou 0,75. Vou jogar o ômega igual a 0,8 para ver, tá? E depois a gente confere isso lá no nosso pCalc. Esse aqui é o ábaco A9, tá? Então vou botar aqui o A9. Então a taxa de armadura mecânica aqui deu 0,8. Então, nossa área de aço, né, por o eixo X, pessoal, ele vai ser o maior, né? Então, vai ser o ômega X multiplicado por AC, FCD, dividido ali por FYD. Aqui vai dar 14 vezes 30. 2 dividido por 1,14, 1,4 e 50 dividido por 1,15. Então, a área de aço, pessoal, no eixo X está me dando aqui 11,04 centímetros ao quadrado, beleza? No eixo Y, pessoal, a mesma situação, tá? Acho que eu fiquei sem espaço aqui. Professor burro. Vamos lá. Eixo Y, mesma coisa. O que muda agora, professor? A relação D' sobre H, tá? Porque a nossa altura em Y é maior. Então, é 3 dividido por 30, que vai dar 0,10. Logicamente, é outro ábaco. Bacana? A NI é o mesmo, 0,6. E o nosso Mi de Y, pessoal, vai ser agora dividido pela altura em Y, multiplicado pelas excentricidades totais no eixo Y. As excentricidades totais no eixo Y vai ser a excentricidade total de primeira ordem, então 2,4 centímetros, e no outro, a outra excentricidade de segunda ordem, 1,58. Tá? Então aqui vai dar 2,4 mais 1,58. Calculando, vai te dar aproximadamente aqui 0,08, né? Pequeno. Aí eu vou colar aqui do lado, né? Só para finalizar aqui. Ô, gente, desculpa, eu tô acabando, juro, 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 juro. Então aqui eu botei na minha colinha, pessoal, o abaco A2. Ele vai ser o mais econômico. A2. Pronto. Vou pegar aqui a nossa colinha, copiar. Top. Aí vamos lá. Aqui é a mesma situação, vou identificar agora como vermelhinho. O nosso Ni, ele deu 0,6 mesmo. Tá laranja, perdão. E o nosso Mi, pessoal, ele deu 0,08, aproximadamente perto de 1, ó. Vai dar aproximadamente uma taxa mecânica, observe, de aproximadamente 1, tá? Dá aproximadamente aqui 0,10, beleza? Então tá aí, pessoal. Logicamente, numa direção ficou muito menor do que o outro. Por quê, professor? Primeiro, os esforços reduzidos são menores. Segundo, a altura da peça é maior, né? Então, consequentemente, você tem mais área de concreto, né? E você vai ter aí menos necessidade de área de aço. Então, a taxa de armadura mecânica no eixo Y deu 0,10. O cálculo da área de aço necessária nesse eixo, portanto, vai ser 0,10, que multiplica as áreas, né? Vezes as tensões, né? Então, aqui a necessidade da armadura em eixo Y, logicamente, deu bem menor.
deu aproximadamente aqui 1,38, né? Ridículo, né? Bacana. Aí, pessoal, vamos verificar agora a nossa área de aço mínima. Então, tem aqui a área de aço mínima, ela vai ser 0,15% multiplicado pela área de concreto, né? Então, vai ser 30 vezes 14 vezes 30, né? Eu calculei aqui. Então, 1,15 vezes 30 vezes 14 dividido por 100, dá aqui aproximadamente 0,63 centímetros. Então, logicamente, a nossa área de aço que a gente vai usar tem que ser o maior dos valores, né? Tem que ser maior entre a área de aço necessária no eixo X, a área de aço necessária no eixo Y e a área de aço mínima. Tá, então o maior entre eles deu a área de aço, logicamente, no eixo X, né? Que você vai ter aí o maior momento fletor e a menor direção, né? Então é este colega aqui. Bacana? Então, para detalhar, pessoal, aí vamos lá. Então a gente tem aqui, consequentemente, que a área de aço vai ser igual a 11,04 centímetros ao quadrado. Tá? Se você usar fios de 16 milímetros, a área de aço de um fio de 16 milímetros dá quanto? 1,6 vezes π. Peraí. É π multiplicado por 1,6 ao quadrado, dividido por 4. 2, né? Então, 2 centímetros ao quadrado. Tá, então se você dividir um pelo outro, né? Logicamente você vai precisar aqui de 6 barras. Né? Então você vai ter uma área de aço detalhada de aproximadamente 12 centímetros ao quadrado. Tá bom? A gente faz o desenho novamente, né? Então a gente bota aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Então aqui vão ser duas vezes, né? 3 bitolas de 16 milímetros, né? Um lado é 14, o outro lado deu 30. A gente confere a taxa de aço dessa peça. Vai dar 12 dividido por 14 vezes 30. Isso daqui dá quanto aproximadamente? Deixa eu ver aqui. Minhas taxas de aço. Então vai dar aproximadamente 2,83, tá? Isso daqui é um pouco puxado, tá, gente? Se passou de 2%, eu acho exagero, tudo bem? E as nossas bitolas, pessoal, ela tem que ser menor ou igual a nossa menor lado dividido por quanto? Por 8, né? Menor lado é 14, dividido por 8. Então, a nossa menor armadura tinha que ser igual a 1,75 centímetros, né? Como não tem essa bitola comercial, é 16 milímetros, tá? Ou seja, esse pilar está no limite do limite. Bacana? Aí, gente, o que a gente faz por último? Verifica no pCalc, certinho, tá? Sempre verificamos no pCalc, vamos lá. Para concluir, então, a altura em x é 14, em y 30. Como ele fala que o pilar tem uma seção menor, você tem que multiplicar, né? Aquele fator. O pCalc não faz sozinho, tá? Você que tem que fazer, beleza? Então, aqui a gente teve 3 barras, né? De 16 a um dedinho de 3. Tá aí. Bacana? Agora as nossas ações. Vou deixar aqui, era 200, né? Então, 200 multiplicado por 1,25. Então, a nossa carga agora é de menos 250, tá? Momento em relação a x, aí troca, né? Eu pego as excentricidades em y, eu pegar o que é contrário, né? Então, é só pegar aqui, tá anotadinho, este valor e este valor. Excentricidades em y, pessoal, deu 2,4 mais 1,58, dividido por 100, vezes 250. Então, momento em y, que aí eu vou jogar em x aqui no mCalc, é 9,95, tá? Aqui é a mesma coisa, menos 250, aqui é 9, aqui, perdão, 9,95. Aí esse aqui vai ser 0, esse aqui vai ser 0. Agora, em y, pessoal, eu pego as de x, aí troca.
é 1,92 mais 3,04, dividido por 100 vezes 250, dá 12,4. Então, 12,4, aqui 12,4. Eu acho que os dois combinados não vai passar, mas vamos verificar. Ah, passou, perfeito. Tá? Então tá aí, meus queridos. Então, verificado aí no Pcalc direitinho, né? Com as ações que a gente considerou, né? E os multiplicadores, né? Então, perfeito, né? Esse daqui eu nem precisei ajeitar por causa das nossas excentricidades atuando nas duas direções. Beleza, meus queridos? Então, acho que com isso a gente conclui esses primeiros exercícios iniciais, tá? Na aula que vem, que vai ser a aula de amanhã, né? A gente vai partir para uns exercícios um pouco mais difíceis, tudo bem? Então, vou mostrar para vocês como calcular pilar esbelto, né? E tem um exercício complementar, quem quiser fazer, né? Quem quiser aí um ponto extra na prova, né? Que me entregar esse exercício complementar pronto, eu ganho um ponto extra aí, tá? Quanto tempo eu tenho para entregar esse exercício complementar? Porque esse ponto extra é importante. Vamos deixar uma semana também, que nem os deveres de casa, quem puder. Os Que aí deveres eu de casa você ainda vai passar mais antes da prova? vou passar mais um dever de casa, acho que na aula de amanhã, tá? Que é esse último Aí vai aqui. ter um dever de casa e um exercício complementar. Aí, delícia. Exatamente. Aí acaba, para essa unidade, só um trabalho mesmo. Não vou passar mais que um, não, Você que vai eles aguentam. marcar a prova para... Então, a gente termina aqui, Rodrigo, eu acho que a gente termina todo o nosso conteúdo amanhã. Eu acho que na aula que vem eu faço uma revisão para vocês, pode ser dia 4, a gente marca a prova para o dia 5, que é uma sexta-feira da semana que vem. Que aí vai cair para a prova, vai cair a unidade 9, né, que são lajes, né? Foi? Lajes e unidade 10. Tá? Tá bom, pessoal, então acho que vamos deixar... Cálculo de pilar, então, né? Exatamente, tá? Essa prova ela é uma prova que vai ter cálculo, tá? Na aula de amanhã ou na próxima aula de quinta-feira que vai ser revisão, eu mostro para vocês a prova anterior, né? Para vocês verem como é que é, etc. Vocês vão passar muita dor de cabeça nesse trabalho de casa, eu vou só alterá-lo, né? Para vocês não copiarem do semestre passado, né? Claro, né? E fica por isso, tá? Então, gente, amanhã eu passo mais orientações. Desejar a todos uma fantástica quinta-feira, tá? Não esqueçam de fazer a entrega dos trabalhos e até amanhã. Vou interromper aqui. Eu tô aqui caso alguém tenha alguma dúvida.